Olá, que Deus lhes bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para dar sequência a nosso podcast. Estamos falando sobre o Sermão del Monte, este evento tão glorioso que Jesus nos deixou, que nos ensina a base da fé que nós outros professamos. E por isso estaremos falando e tratando desse tema em nossos próximos podcasts para tentar, através de eles, mostrar-lhes como deve ser nosso comportamento, conduta, caráter, que realmente nos haga semelhantes a nosso Senhor. Porque foi Ele que deu essas bases. Ayer falávamos sobre pobre de espírito e deixamos claro que esse pobre de espírito nada tem que ver com finanças. Jesus em nenhum momento incentivou a pobreza financeira. Ao contrário, Ele sempre nos ensinou a ter nosso pão nosso de cada dia. Ou seja, Ele quer que nós vivamos como filhos de Deus e com toda a dignidade. Bem, hoje a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós leemos isso aqui, quando uno pensa em chorar, uno já pensa nessas pessoas que vivem chorando por la vida. Mas aqui Jesus se está referindo por aqueles que estão chorando por uma situação que está relacionada à causa dele. Quantos que não estão chorando por injustiças que sofrem? Você de pronto está aí hoje, passando por uma situação injusta, e você chora por isso. Você chora por essa situação injusta. Você que és uma madre que está aí chorando, porque você está lutando para salvar a seu filho, para que seu filho entre em razão, e esse filho, por mais que você trate, por mais que você lhe hable, você não consegue, por seus próprios meios, cambiar a seu filho. Aquela esposa que tem um marido que é viciado, um marido que é alcoólico, um marido que é um golpeador, que é um homem que lhe ha hecho a vida impossível, também é esse tipo de pessoa que vive chorando, mas esse choro ante Deus. São as lágrimas que derramamos ante Deus por causas que estamos vivenciando, por causas que estamos passando. Porque todos nós outros choramos, não? Você vê que hasta Jesus, quando Lázaro morreu, a Bíblia disse que Jesus chorou. Ele chorou por uma pessoa que ele amava. Ele chorou por ver a morte de uma pessoa a quem ele tanto estimava. Ele também chorou em la entrada de Jerusalém. Ele chorou. E ele chorou porque ele sabia que aquele pueblo lo iba a rechazar. E por essa causa, eles iam sofrer muitíssimo por esse rechaço a Cristo. Então, esse choro que a Bíblia se refere é quando choramos ante Deus. Choramos por causas que nós outros estamos querendo que essas pessoas venham a cambiar, por uma situação que nós outros estamos passando e não a podemos controlar e necessitamos da ajuda de Deus. Então, choramos. Pero não é o choro de quem está desesperado querendo morir-se, não é o choro de quem está aí passando por uma situação e pensando que não há salida. Não é esse choro a que Jesus se refere. É o choro de aqueles que estão ante Ele lutando, seja por seu filho, seja por seu marido, por sua esposa, seja por uma situação injusta que você vem passando. E Jesus diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Tenha a certeza, minha amiga, meu amigo, você vai encontrar consuelo, porque você vai ver Jesus respondendo sua oração. Você vai ter a dicha de ver Deus obrando em sua vida e convirtiendo essas lágrimas em gozo, em alegria. Porque essa tribulação que você está passando hoje, ela vai também passar. Tudo passa. Esse problema que você está enfrentando aí com seu filho, com seu marido, com sua pareja, com sua esposa, isso vai passar. Pode estar seguro que Deus lhe dará ele consuelo e Ele lhe dará a força para que você possa seguir, para que você continue lutando sem desanimar, sem decair, sem deixar-se vencer. A outra bem-aventurança é: bem-aventurados los humildes, pois eles heredarão la tierra.
Bem-aventurado. E aqui essa parte, eu vou até buscar aqui na versão mais comum, que ele disse que bem-aventurados são os mansos. São os mansos. Os mansos por quê? Que disse que os mansos receberão a terra por heredade. É muito interessante porque uma pessoa mansa é aquela pessoa que não tem uma mala atitude hacia os demais, mesmo quando é desprovocada. Mesmo quando outra pessoa trata de sacá-la não de los quicios, ela por ter essa virtude, que é a mansedumbre, que incluso hablamos em los frutos do Espírito Santo, está já, depois você escute no podcast de los frutos do Espírito Santo, que nós hicimos, que está já a explicação sobre mansedumbre. E ser manso é isso, é mesmo ante uma provocação, você consegue manter-se tranquilo, você consegue ter autocontrole sobre seus impulsos, sobre suas reações, é você não falar com grosseria, nem responder a la outra del tu a tu, nem querer sacar suas razones para que a pessoa se convença de que você está correto. Não. Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles, está aqui escrito, eles receberão a terra por heredade. Se nós os que somos mansos, vamos heredar, não apenas aqui nessa vida, mas sobretudo vamos heredar a vida eterna. Por isso não vale a pena você entrar em uma disputa, não vale a pena você estar aí peleando com sua pareja por todo e por nada. Não vale a pena que você esteja tentando fazer que aquele familiar entre em razão, que ele cambie, e por isso você muitas vezes se irrita, você se põe a pelear, a gritar, e acaba dando um mau testemunho. Então, Jesus aqui nos ensina, bem-aventurado os mansos, porque eles heredarão a terra. Se você disse, bispo, eu não consigo ser manso, eu sou uma pessoa muito enojona, muito explosiva, eu por todo eu exploto. Você necessita do Espírito Santo, porque és o Espírito Santo quem lhe vai a dar, quem lhe vai a conceder essa estabilidade emocional, a ponto de que você vai entender que quando aquele familiar está querendo pelear, está querendo discutir, está ponendo-se de malas, você vai entender que aquele familiar, por detrás dele, há um mal. Por exemplo, no dia de ayer, não sei se você viu a novela, e é muito interessante o tema da novela, que quando os religiosos se puseram a discutir com Jesus, por detrás de aquele sumo sacerdote, não, estava ali o próprio diabo. Não sei se você se deu conta. Se você não viu a novela ayer, seria importante que você la viera fim de semana por el Unifé, o canal Unifé 8.3, caso você não esteja aí vendo, e também por la rede de www.unifé.mx, não, Rafa? MX. Você também pode entrar aí, em qualquer parte aqui de México, você pode ver a novela, às 10 da noite, de lunes a viernes. E o resumo que passamos o domingo às 8 da noite. E é muito interessante, e são ensinanças que nós vamos vendo. Os religiosos estavam gritando, insultando a Jesus e querendo pelear com Jesus e querendo provocar a Jesus. Mas assim por detrás de eles estava Satanás. Estava ele o diabo. E interessante que o diabo quedava assim, soplando ao ouvido do sumo sacerdote, e na gente, houve um momento que ele começou a ir à gente e começou a exatamente para quê? Para provocar a gente, para que Jesus tivesse uma mala atitude. Mas Jesus não la tuvo. Que foi o que Jesus hizo? Jesus les falou a palavra de Deus. Manso. Já Jesus era manso, porque ele conseguia perceber e entender que por detrás de aquela maldade, de aquela agressividade que haviam nas pessoas, estava ele mesmo Satanás.
Então, se ele não se ponia a discutir com aqueles religiosos, ele não se ponia a pelear, a defender-se, porque ele sabia que quem estava por detrás era Satanás. Ele tinha essa percepção, esse discernimento, que é algo que nós outros recebemos quando temos o Espírito Santo. Então, se vemos uma pessoa que de pronto está aí gritando, que está insultando, às vezes sua pareja chega na casa já pateando as coisas, já humilhando-lhe, chega na casa e quer romper as coisas, e diz que essa comida está mala, e que por que não existe tal coisa, e se põe assim em uma situação que você diz, caralho, não hice nada. Não te preocupes, por detrás dele é um espírito. Não se ponga a pelear com ele, não se ponga a pelear com sua irmã, com seu filho. Não haga isso. Por isso está escrito, bem-aventurados los mansos, porque receberão a terra por heredade. Se você se mantém dentro dessa mansedumbre, você vai receber a recompensa de ver a sua família transformada, de ver a sua casa unida, de ver sua vida bendecida. Busque essa bem-aventurança, caso você não a tenha, se você é essa pólvora. De pronto diz o bispo, eu sou uma pólvora, basta apenas uma pequena chispa para que eu possa explotar. Então, quita a pólvora, tira a pólvora e busque llenar-se do Espírito Santo. E pida-lhe a Ele isso, que Ele lhe dê discernimento, para que você consiga visualizar e entender essa situação de pessoas agressivas, pessoas que são pessoas que les gusta humilhar a las demás, que les gusta ser arrogantes, pessoas que tratam de diminuir a outros. De pronto, este jovem sofre na escola bullying, seus amigos fazem bullying com você, e você se enoja muito, e de pronto você quer agarrar-se a trompos, a trompadas com seus amigos da escola, da universidade, e você diz, o bispo, pero vocês estão burlando de mim, pero bispo, estão fazendo bullying comigo, pero você crê que eles vão cambiar por el hecho de que você se ponga a gritar, a pelear, a discutir com eles? Vai empeorar. Então, aprenda, ignora-los. Quando eles lhe maltratam ou quando eles fazem bullying com você, eles só estão revelando o que eles são. O problema não é você, o problema são eles. Eles são as pessoas que têm males. E por isso que eles são assim. Então, seja manso. Não peleie mais em sua escola, não peleie mais na universidade, não peleie mais com amigos de trabalho, ou com quem queira burlar-se ou fazer coisas com você. Ignora-los. Seja manso, porque os mansos heredarão a terra. Ok? Deus bendiga a todos. Manhã, aqui, uma vez mais, com mais uma bem-aventurança. Não deixe de acompanhar nosso podcast. Hasta amanhã.